Existem pessoas que possuem uma condição em suas células da retina, células chamadas de cone, em que essas pessoas não possuem a capacidade de enxergar a coloração no tom de vermelho e verde, por exemplo. Essas pessoas, na verdade, têm mutações nessas células e que, portanto, desenvolvem uma condição chamada de daltonismo. Se você não está enxergando os números 7, 13, 16, 8, 12 e 9 aqui em cima, significa dizer que você tem algum grau de daltonismo. O daltonismo ele acontece devido a mutações em genes específicos das células da retina. Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, se você caiu aqui de paraquedas, essa aula é uma continuação da playlist da genética molecular. Já falei de DNA, já falei de replicação de DNA, transcrição, tradução e hoje vou dar continuidade às mutações gênicas. Na próxima aula irei falar das mutações cromossomiais. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu recomendo que você assista essa aula e no final eu vou deixar o link aqui para você acompanhar a aula de DNA, fechou? Portanto, sem mais enrolação, o slide já está na tela. Pessoal, quando a gente fala de mutação, a mutação nada mais é do que alterações, mudanças nas bases nitrogenadas do DNA. Essas mudanças podem ser passadas entre as células e podem ser passadas para gerações futuras também. Mas uma coisa que você tem que ter em mente e que as questões podem cobrar é que o termo mutação está sendo substituído pelo termo variante, porque toda vez que a pessoa fala de mutação, ela tem uma conotação negativa. Portanto, o termo variante está sendo mais empregado. Dito isso, é importante você ter em mente que as mutações, elas são aleatórias. Isso significa dizer que mesmo que eu queira ter uma mutação específica, isso é muito difícil de acontecer porque ela vai acontecer de modo aleatório. Você provavelmente já ouviu falar que pessoas que andam ao sol, se expondo ao sol durante muitos anos, correm maior risco de desenvolver câncer de pele. Por quê? Porque o sol, os raios ultravioletas são agentes mutagênicos. Portanto, mesmo que uma pessoa queira, por algum motivo, ter um determinado câncer de pele, ela não vai escolher se esse câncer vai acontecer ou não, porque as mutações, elas são aleatórias. Outra coisa é que as mutações, elas não são intencionais. Ou seja, por mais que você queira, por exemplo, mudar a cor do seu olho pensando, mentalizando que você vai mudar a cor do seu olho, isso não vai acontecer, porque as mutações, elas não são intencionais. Elas não acontecem do modo que a gente quer. Na verdade, as mutações, elas são fruto da seleção natural. Todo mundo conhece aqui o famoso exemplo da girafa, por exemplo. Ah, girafa, por que a girafa tem o pescoção? É porque ela se estica demais para comer lá no alto? Não. Por mais que a girafa se estique para comer nas plantas, na copa das plantas mais altas, as mutações, elas não são intencionais. A girafa quer esticar o pescoço, quer fazer com que o pescoço cresça para comer no alto, mas mesmo assim, a mutação que vai originar um pescoção, por exemplo, ela não é intencional. Por mais que você estique o pescoço, por exemplo, seu pescoço não vai crescer como uma girafa, por exemplo. Além disso, as mutações são fatores de variabilidade, ou seja, eu sou um ser humano e eu sou totalmente diferente de você. Mas nós pertencemos à mesma espécie. Mas veja, por que nós somos seres humanos e somos diferentes? Justamente por isso, porque nós não somos clones. Ou seja, os nossos DNAs, por mais que sejam muito semelhantes, mais de 99% de similaridade, ele tem variações. E essas variações são fruto de mutações. Portanto, a gente já pode inferir que as mutações podem ser benéficas ou também podem ser maléficas. Isso quer dizer que a seleção natural, ela vai atuar justamente sobre as mutações. Se a mutação ela for maléfica, por exemplo, o indivíduo tende a não sobreviver na natureza, porque a seleção natural dá conta de eliminar. Agora, se a mutação for benéfica, sei lá, um animal que possua a capacidade de digerir um alimento mais rápido, significa dizer que ele tem vantagem e, portanto, a seleção natural permite a sobrevivência desse animal. Além disso, alguns fatores ambientais, como, por exemplo, alimentação, estilo de vida, como, por exemplo, quem fuma, quem está exposto a muita radiação ultravioleta, tem mais chances de desenvolver mutações no seu DNA. É preciso que você diferencie duas coisas: as células da linhagem somática e as células da linhagem germinativa. Veja só, as mutações vão atingir esses dois tipos de células. Mas o que acontece é o seguinte: quando uma mutação ela acontece em células que não sejam os gametas, ou seja, células do corpo que não sejam espermatozoide ou óvulo, significa dizer que esse indivíduo vai ter uma mutação, mas essa mutação não será passada para a sua prole. Por exemplo, você está se expondo diretamente ao sol e tem um câncer de pele. Se você tiver um filho, o seu filho não vai nascer com câncer de pele, porque essas mutações não foram
as células da linhagem germinativa. Pessoal, a linhagem germinativa são os gametas, os espermatozoides e óvulos. Portanto, as células da linhagem somática sofrem mutações? Sofrem, por exemplo, câncer de pele, câncer de cabeça e assim sucessivamente. Mas essas células, por mais que sofram mutações, essas mutações não passam para os filhos. No entanto, se as mutações forem nas células da linhagem germinativa, que são elas o espermatozoide e o óvulo, essas mudanças podem ser passadas para a prole, ou seja, para os filhos. Portanto, a gente diz que as mutações na linhagem germinativa são mutações hereditárias. Por exemplo, se você analisar essa imagem, nós temos um espermatozoide e um óvulo. Cada um tem 23 DNAs, 23 no óvulo, que se junta com 23 DNAs do espermatozoide. Perceba que essa junção vai gerar uma célula chamada de célula ovo, e que depois de um tempo, essas células vão se diferenciar em células da resposta imunológica, células sanguíneas, células de glândulas, células nervosas e assim sucessivamente. Portanto, se uma dessas duas células, o espermatozoide ou o óvulo, houver alguma mutação, as células que serão originadas dessa junção poderão herdar essa mutação também. O exemplo mais clássico é o exemplo da atriz Angelina Jolie, onde ela descobriu que na sua linhagem materna sempre as mulheres morriam de câncer de mama. Sua avó, sua mãe morreu de câncer de mama. O que é que ela pensou então? Ela pensou em remover as suas mamas e posteriormente remover o seu útero. Desse modo, como ela já tinha uma predisposição genética de mutação, essa predisposição genética caiu para uma chance de somente 10%. Ela tinha mais ou menos 80% de chance de desenvolver câncer e como ela removeu esses órgãos, essa chance caiu para 10%, porque essa mutação é na linhagem germinativa e não na linhagem somática. A gente está vendo que as mutações elas acontecem nas bases nitrogenadas. Agora veja, se uma mutação acontece em uma base púrica, como por exemplo a guanina, mudando para outra base púrica, como por exemplo a adenina, esse tipo de mutação é chamada de mutação de transição. Por exemplo, a adenina virando guanina ou guanina virando adenina. O mesmo acontece para as bases pirimídicas, por exemplo, a citosina virando uma timina, por exemplo. Agora, se a mutação acontece entre uma base púrica, como por exemplo a guanina, virando uma base pirimídica, como por exemplo a timina, esse tipo de mutação é chamada de transversão. Então são dois tipos de mutações. Então aqui, ó, a adenina virando uma citosina, ou seja, sofrendo uma mutação para uma citosina, é um tipo de transversão. A guanina para a timina é um tipo de transversão também. São esses dois tipos de mutações. Vamos avançar agora para a classificação das mutações. Veja, a gente pode classificar as mutações em neutras, deletérias ou favoráveis. Mutações neutras são aquelas mutações em que não faz sentido nenhum. Por exemplo, se houver uma mutação nos meus olhos para olhos azuis, do ponto de vista de sobrevivência, isso não vai gerar impacto nenhum na minha vida. Pode gerar impacto, por exemplo, impacto sexual, atração sexual, esse tipo de coisa. Mas, de grosso modo, para obter alimentos, para enxergar, isso não vai gerar impacto nenhum. Isso quer dizer que esse tipo de mutação é uma mutação neutra. Agora, imagine um peixe que vive em um rio altamente ensolarado. Se essa mutação no olho fizer com que esse peixe perca a visão, esse tipo de mutação é uma mutação deletéria, porque o peixe precisa da visão para obter os seus alimentos. Ou seja, as mutações, elas também levam em consideração o meio em que o animal vive. Sabe por quê? Porque imagina agora um peixe que vive nas profundezas do oceano em que a luz não chega. Se houver uma mutação nesse peixe que faça com que ele perca os olhos ou ganhe olhos, não faz sentido nenhum, uma vez que nas profundezas do oceano não há luz e, portanto, ter olho ou não ter olho não faz sentido nenhum. Então, esse tipo de mutação é uma mutação também neutra. Agora, se houver uma mutação que faça com que um determinado animal metabolize o seu alimento de modo mais rápido, de modo que esse alimento vire energia mais rapidamente, significa dizer que essa mutação foi uma mutação favorável e que, portanto, esse animal será beneficiado no meio onde ele vive. Fechou? Dito isso, vamos ao primeiro tipo de classificação das mutações, que é a mutação de substituição do tipo silenciosa. Turma, observe na tela. Eu tenho aqui uma fita molde de DNA. Essa fita molde, a gente viu na aula passada que no processo de transcrição vai dar origem a uma molécula de RNA mensageiro. Por exemplo, a timina no RNA vai parear com uma adenina, a adenina do DNA vai parear com uma uracila do RNA, a citosina do DNA vai parear com uma guanina do RNA e assim sucessivamente. Na aula passada de tradução, a gente viu que a cada 3 nucleotídeos na molécula de RNA, a gente chama isso de códon. E cada códon vai desencadear um aminoácido específico. Por exemplo, o códon A, o G, está desencadeando um aminoácido chamado de metionina. Essa aqui é uma molécula de DNA normal. Agora eu quero que você perceba que essa molécula de DNA, ela sofreu uma mutação em que
a adenina entrou no lugar da citosina. Era para ter uma citosina aqui, pessoal, ó, nesse trecho do DNA, só que, olhando para a imagem da direita, ela foi substituída por uma adenina. Ou seja, é uma mutação do tipo transversão, em que uma citosina é substituída por uma adenina. A adenina é a base púrica e a citosina é a base pirimídica. Devido a essa mutação, esse códon, durante a tradução para um aminoácido, vai gerar um aminoácido chamado de prolina. Mas se você parar para pensar, na molécula base, que a gente chama de tipo selvagem da esquerda, esse mesmo códon também iria gerar um aminoácido chamado prolina. Então, no fundo, não houve mudança no fenótipo, ou seja, naquilo que a gente enxerga, porque essa mutação resultou no mesmo aminoácido que seria formado, que nesse nosso exemplo é a prolina. Portanto, a gente diz que a mutação silenciosa não altera o aminoácido ou função da proteína, em razão de quê? Do código genético ser redundante, que foi a nossa aula passada, a aula de tradução. A gente viu que o código genético ele é degenerado, ou seja, mais de um códon no RNA, por exemplo, pode gerar o mesmo aminoácido. E a gente está vendo isso aqui na prática. Houve uma mutação no DNA, porém essa mutação resultou em um RNA com mutação, mas o aminoácido que foi trazido pelo RNA transportador foi o mesmo aminoácido, como se não tivesse tido mutação alguma. Portanto, esse tipo de mutação é chamado de mutação silenciosa. Gera variabilidade genética? Gera, porque houve a mutação, mas não há um efeito no fenótipo, ou seja, a proteína formada ainda será a mesma. O segundo tipo de mutação é a mutação de substituição, agora com troca de sentido. Nesse tipo de mutação, pessoal, se você observar, por exemplo, a adenina, ela entrou no lugar da timina. Ó, era para ter uma timina, se a gente observar o DNA original, só que agora teve o quê? Uma adenina. Como teve a substituição por uma adenina, logicamente no RNA mensageiro, essa adenina vai parear com uma uracila. Se fosse a timina, iria parear com uma adenina, mas não, aqui está pareando com uma uracila. Isso quer dizer que esse códon sofreu modificações e que, portanto, o aminoácido correspondente sofreu modificação. Era para ser um aminoácido chamado asparagina, mas devido a essa mutação, entrou agora um aminoácido chamado valina. Portanto, o polipeptídeo sendo formado, ele será um polipeptídeo, uma proteína diferente em razão dessa mutação. Isso quer dizer que altera o aminoácido, ou seja, afeta a proteína, esse tipo de mutação de troca de sentido, uma vez que está trocando o sentido do aminoácido, o sentido da proteína sendo formada, e a proteína não mais realizará o seu papel. Para você ter noção, a anemia falciforme, que eu vou explicar mais para frente, é uma condição desse tipo de mutação, é uma mutação de substituição com troca de sentido. O problema é que esse tipo de mutação, ela pode ser muito danosa, como por exemplo em casos de câncer. Imagine que esse tipo de mutação vai gerar agora, por exemplo, proteínas que auxiliem, que induzam a célula a se replicar cada vez mais. Isso vai gerar um problema de muita replicação, que a gente chama isso de câncer, que a gente vai aprender também mais pra frente. Então a mutação de troca de sentido, ela é muito prejudicial, fechou? Agora, o próximo tipo de mutação, de substituição, é aquela mutação que não tem sentido. Ou seja, esse tipo de mutação faz com que a proteína que seria formada, o polipeptídeo que seria formado, ele é cortado antes de ser finalizado em razão de uma mutação. Novamente, se você observar na tela, no DNA normal era para ter uma citosina, mas houve uma mutação de uma substituição por uma timina. Turma, citosina pareia com quem? Com a guanina. Vai gerar esse aminoácido aqui. Mas devido a essa mutação, que agora tem uma timina no lugar da citosina, a timina vai parear com uma adenina, ou seja, esse códon do RNA está com a mutação e, por um acaso, esse códon levou a um códon de parada do polipeptídeo. Então, nesse nosso exemplo, a proteína começou a ser formada, mas devido a uma mutação chamada de mutação sem sentido, houve uma mudança no códon do RNA mensageiro devido à mutação no DNA e que, portanto, esse RNA mensageiro manda o comando para a síntese de proteína ser parada. Por isso que a gente chama essa mutação de substituição que não tem sentido, porque o polipeptídeo parou antes de finalizar a sua produção. A gente diz que altera a função da proteína porque essa proteína fica no formato truncada, ou seja, uma proteína que não foi formada. Gera células defeituosas, como por exemplo, a doença chamada de beta-talassemia, como eu expliquei na aula de transcrição do DNA. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das mutações mais deletérias, mais perigosa, é a mutação da alteração de fase de leitura. Esse tipo de mutação, ela pode acontecer tanto por uma inserção de uma base que não existia, quanto por uma deleção, ou seja, a exclusão
de uma base que já existia. Se você observar, por exemplo, nesse nosso exemplo, ó, entre as bases 6 e 7, aqui está a base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre as bases 6 e 7 foi inserida uma timina, olha aqui, ó. E devido a essa inserção dessa timina, toda a leitura a partir dessa mutação aqui será prejudicada. Sabe por quê? Porque veja só, essa porção do DNA vai gerar os seguintes códons, ó. O G é um códon, beleza? Agora aqui o segundo códon, o GG, tranquilo. Agora perceba que a partir do local da mutação da timina, a timina pareia com quem? Com uma adenina. E portanto, se a gente fosse continuar a leitura excluindo essa timina, era para ler GAG. Mas como houve essa mutação, nós não vamos ler GAG, mas sim TGA. E como vamos ler o TGA aqui, vai gerar esse códon defeituoso aqui, ACU, e que portanto já mudou os aminoácidos que estão sendo formados aqui no polipeptídeo. Perceba que daqui para frente tudo vai mudar, porque a sequência de leitura ela está mudando. Então vai gerar uma proteína muito defeituosa. Tanto é que, se você observar no nosso exemplo aqui, era para ter 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos e terminar por aqui. Agora, essa proteína que está sendo formada vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ou seja, está formando um polipeptídeo que não existe. Isso quer dizer que as mutações, tanto de inserção quanto de deleção de base, são mutações muito danosas. A gente fala que são as mutações mais danosas que existem, porque vai gerar sequências de aminoácidos diferentes em razão da alteração da sequência de leitura dos códons. Espero que essa explicação tenha ficado evidente. Agora eu vou trazer alguns exemplos de mutações na prática para vocês. O primeiro exemplo é o exemplo da anemia falciforme. Pessoal, a anemia falciforme é simplesmente uma mutação de substituição em que uma adenina é substituída por uma timina, ou seja, uma base púrica substituída por uma base pirimídica, um tipo de transversão. Era para ser GAG, mas na verdade é GTG. Houve essa substituição. Como consequência, veja que no aminoácido de número 6, na hemoglobina normal, a hemoglobina é a célula sanguínea, tá pessoal? No aminoácido de número 6 era para ter um ácido glutâmico. Acontece que devido a essa mutação está tendo agora uma valina. Pessoal, uma só mutação tem tanta implicação? Tem, sabe por quê? A gente vai entender agora como a proteína hemoglobina carrega o oxigênio. Veja só, se a gente seguir aqui a sequência normal, nós vamos ver que a proteína hemoglobina tem 4 subunidades, 2 alfas e 2 betas. O que acontece é que cada oxigênio vai se ligar em cada subunidade, ou seja, em cada hemoglobina vai ter um oxigênio em uma alfa, outro oxigênio na alfa, um oxigênio em beta, outro oxigênio em beta, ou seja, 4 oxigênios. E por isso a hemácia ela tem o formato normal, ela consegue carregar oxigênio tranquilamente. Agora, devido a essa mutação de substituição, o ácido glutâmico é substituído pela valina e como consequência, na subunidade beta há uma torção dessa subunidade. Como há uma torção na subunidade, significa dizer que essa hemoglobina não vai levar mais 4 oxigênios, uma vez que as duas subunidades betas estão defeituosas. Vai levar somente 2 oxigênios nas subunidades alfa. E para além disso, cada subunidade beta terá problema, porque como a subunidade tem uma torção, significa dizer que cada subunidade beta pode se encaixar em subunidades betas, que é o que você está observando nessa imagem aqui, turma. As subunidades betas estão gerando interação, que a gente chama de hidrofóbicas, e essas interações geram fibras. E essas fibras fazem com que a hemácia ela sofra torção, porque as fibras tracionam a hemácia. Então observe a hemácia normal e aqui a hemácia com anemia falciforme, em razão da mudança de um simples nucleotídeo que gerou toda essa mudança na subunidade beta da hemoglobina, gerando fibras e torcendo a hemácia. Aqui tem um nosso exemplo. Como consequência dessa anemia falciforme, o indivíduo vai ficar com icterícia, ou seja, vai ficar amarelado, porque está levando pouca quantidade de oxigênio e também as hemácias estão defeituosas. Essas hemácias defeituosas podem se aglomerar em pequenos vasos sanguíneos, obstruindo, ou seja, tapando esses vasos sanguíneos. Pode gerar também anemia, dores e assim sucessivamente. Aqui é anemia falciforme. Outro tipo de mutação que gera uma doença é a mutação nesse gene aqui, localizada no cromossomo 7, que vai gerar a fibrose cística. Pessoal, na fibrose cística há uma secreção intensa de muco. Agora, o problema é que essas células chamadas de glândulas que liberam muco podem estar localizadas nos pulmões. E nos pulmões, o excesso de muco vai bloquear os alvéolos pulmonares, ou seja, quando chegar o oxigênio para a gente respirar, esse oxigênio não terá a condição de ser difundido para a corrente sanguínea. E, portanto, indivíduos com fibrose cística também têm dificuldade em respirar devido ao excesso de secreção pelas células chamadas de glândulas. Agora, sem dúvida nenhuma, o exemplo de mutação mais famoso é o câncer.
O câncer que mede medo em todo mundo, porque o câncer tem relação direta com a divisão celular das células. Pessoal, o câncer nada mais é do que a célula se dividindo sem controle nenhum, de modo que essa divisão em excesso pode fazer com que as células possam migrar para o corpo e danificar outras regiões do corpo, sem contar que essas células que estão se dividindo em excesso normalmente não terão a sua função normal atribuída. Ou seja, se era uma célula, por exemplo, nervosa, essa célula não irá funcionar como uma célula nervosa, mas sim como uma célula intrusa, por exemplo. Mas calma que geralmente para desenvolver o câncer, mais de uma mutação em genes deve ser atribuída ao mesmo tempo. Ou seja, não basta somente uma mutação, deve geralmente ter 5, 6 mutações para que essas células possam sair da sua função normal e entrar no estágio de câncer. Uma coisa que você tem que ter noção é que a gente tem genes que são considerados genes que auxiliam as células na divisão celular, genes normais. E a gente também tem genes que vai gerar proteínas que estão relacionadas a bloquear o ciclo celular, ou seja, fazer com que as células se dividam de modo menos intenso. Portanto, os genes que fazem com que a célula se divida com maior velocidade são chamados de oncogênicos. Imagine que os genes oncogênicos são genes que funcionam como um acelerador. Agora, os genes que vão desencadear proteínas que bloqueiam a divisão celular são chamados de genes supressores de tumor. Imagine que esses genes são o freio do acelerador. Então, quanto maior a quantidade de expressão de genes oncogênicos, mais divisão celular irá acontecer. Agora, quanto menor genes oncogênicos e maior genes supressores de tumor, menos divisões celulares irão acontecer. O que acontece é que no câncer, esses genes são bagunçados. Veja, todo mundo tem esses genes atuando de modo equilibrado. Mas no câncer, o que acontece é que essas células desativam o freio, ou seja, desativam os genes supressores de tumor e ativam exacerbadamente o acelerador, ou seja, os genes oncogênicos, ou seja, a célula se divide em modo muito descontrolado. Um exemplo de gene que freia a divisão celular é o gene chamado P53, que vai gerar uma proteína chamada proteína P53. Esses genes nas células cancerígenas são desativados, ou seja, a célula fica sem o freio e se reproduz em modo mais acelerado. Portanto, a gente diz que as células cancerosas perdem o controle da divisão celular. E qual é o problema? O problema é que, além de perder a função clássica da célula, como por exemplo uma célula nervosa, essas células podem migrar para outros locais. Isso é chamado de metástase. Se você observar essa imagem, por exemplo, nós temos células pulmonares. Observe que eu tenho uma célula pulmonar aqui, outra célula pulmonar aqui e outra célula pulmonar. Só que essa célula do meio, ela é diferente das células pulmonares porque foi uma célula pulmonar que sofreu mutação, ou seja, é uma célula cancerígena nesse nosso exemplo aqui. Perceba que essa célula cancerígena ela é totalmente diferente das demais células pulmonares. O que acontece é, nós podemos classificar os tumores em benignos e malignos. Quando um tumor tem células que sofreram mutações, mas ainda continuam iguais às células vizinhas, nós dizemos que esse tumor ele é benigno. Ou seja, o tumor benigno, as células se assemelham ao tecido original e não invadem outros tecidos. E esse crescimento é limitado. Por exemplo, há diversos tipos de HPV, papiloma vírus humano. E vários HPVs geram alterações nas células que vão desencadear um tumor benigno. Ou seja, essas mutações, essas mudanças fazem com que as células sofram uma diferença, mas essa diferença não é tão grande. Agora, quando as células sofrem mutações que geram tumores em que essas células se diferenciam das vizinhas, como por exemplo nessa imagem aqui, esses tumores são chamados de tumores malignos. Nesses exemplos de tumores malignos, as células não se assemelham ao tecido originário e invadem outros tecidos, ou seja, gera metástase. Invade por onde, professor? Via corrente sanguínea. Então, nesse nosso exemplo, por exemplo, essa célula aqui ela é diferente das demais células e essa célula cancerígena aqui ela pode migrar via corrente sanguínea para outros locais do corpo. Portanto, a gente chama esse tipo de tumor maligno. O próprio HPV, por exemplo, o HPV do tipo 16, o HPV do tipo 18, vai gerar mudanças do tipo que vão gerar tumores malignos. Se você observar, por exemplo, nessa imagem, perceba que nós temos aqui o canal do reto, o canal colo-retal normal, todo bonitinho, só que aqui é o canal retal com tumor. Que tipo de tumor? Tumor benigno ou tumor maligno? Tumor maligno, porque essas células, esse tecido aqui, ele já é diferente do tecido vizinho. Então aqui nós temos um câncer coloretal que está entrando em metástase. E perceba que para isso acontecer, pelo menos 5 genes sofreram mutações. Isso quer dizer que quanto maior a taxa de divisão celular,
maior as chances do DNA sofrer mudanças e, portanto, maior as chances de mutações. Por isso que o câncer de pele é tão comum, porque a nossa pele sofre divisão celular muito intensa. E quanto maior a taxa de divisão celular, maior a chance de câncer, como eu expliquei na aula de replicação celular. Pessoal, espero que essa aula não tenha ficado tão longa. Aqui a gente assistiu a aula 1 sobre mutações gênicas. Na próxima aula será a aula sobre mutações cromossômicas. Veja só, eu já gravei aula sobre DNA, aula sobre replicação, transcrição e aula sobre tradução e agora a aula de mutação. Recomendo, eu vou deixar o link na descrição, que você assista essas aulas que eu acabei de marcar aqui para vocês, para que você entenda a biologia molecular de modo completo, fechou? Então, no mais, pega essa aula, manda para aquele amigo, para aquela amiga que está estudando e tenha calma, tudo vai dar certo. Se você parar para pensar, você começou estudando DNA aqui, replicação, transcrição, tradução, você já sabe muito mais do que você sabia ontem. E o estudo é assim, devagarinho, um dia de cada vez. Então, no mais, pessoal, bons estudos e tudo vai dar certo rumo a esse Enem. Valeu? Manda essa aula para aquele amigo, aquela amiga e um abraço, se cuida, tchau, tchau.